Atos capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Esse está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E tendo-lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todo os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vais com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eu sou a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, o varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali, que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um varão, com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro.
este está na casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fiz em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, esse é o Senhor de todos. Essa palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurando no madeiro. E esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por uns dias. Pensando que aqui nos fala da introdução dos gentios no reino. E nós vemos que Paulo não é apresentado aqui, sim Pedro, né? É ele que é comissionado por Deus para ir a esse lugar. Então, Cornélio, ele divinamente instruído, ele é dito para que ele fosse atrás de Pedro. E no capítulo anterior, nós vemos que Paulo havia convertido. Então já havia um tempo aqui com Cornélio que Paulo já existia no meio dos irmãos. Mas é a Pedro que o anjo manda ir buscar. Porque aqui esse capítulo nos fala da introdução dos gentios no reino e não no corpo de Cristo. E Paulo também, logicamente, o ministério dele, ele trouxe a revelação do corpo de Cristo e não a introdução de alguém no corpo de Cristo. Paulo não tinha esse ministério de forma nenhuma. Foi apenas a revelação. Mas no caso aqui nós vemos que, na verdade, estava se cumprindo também a comissão de Pedro, né, que ele recebeu em Atos, para que a ele foi dada, vamos ver aquele versículo lá de Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei
as chaves do reino dos céus, não da igreja. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então essas chaves que Pedro recebeu, né, são as chaves para a introdução no reino dos céus, propriamente dito. E aqui o que estava acontecendo, né, é que justamente é ele que foi comissionado para isso. Então o anjo indicou Pedro para que fosse lá atender a questão de Cornélio, porque Cornélio era o gentil e na sua casa, né, estavam gentios ali para serem introduzidos. Então Pedro vai e anuncia o evangelho aos gentios e acontece, estou só passando um rebuscado aqui, depois eu acho que a gente podia ler com cuidado, né? Mas nós vemos que eles recebem o Espírito Santo e são batizados e introduzidos dessa forma no reino. Então os gentios agora faziam parte, não do judaísmo, mas do reino, uma nova ordem de coisas agora. Assim como assim como no princípio os judeus haviam sido introduzidos nessa nova ordem de coisas, agora os gentios estavam sendo introduzidos. E é interessante também ver que o privilégio, né, que foi dado agora nessa nova ordem de coisas, que Deus não escolheu anjos para ministrar essa verdade. E sim, nós vemos que foram homens. Então o anjo apareceu para Cornélio e ele manda buscar Pedro, para que Pedro falasse para ele as palavras que Deus tinha para dizer. Então nós vamos entender que nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus, ela é dita e é ministrada por homens e não por anjos. Então o anjo apareceu, por assim dizer, ele podia ele mesmo falar, então, se ele tem alguma coisa para dizer, então ele podia dizer. Mas não era assim, tem que ir lá buscar Pedro para que Pedro viesse, primeiramente por causa da comissão de Pedro e também pelo princípio que agora não eram mais os anjos que iam fazer isso, e sim os homens. Pedro usou essas chaves 2 vezes, né? Em Atos 2, é interessante esse aspecto das chaves, porque uma crença, né, os católicos romanos, eles têm fábulas que falam que Pedro tem as chaves dos céus, como se ele tivesse autoridade para deixar entrar ou impedir de entrar alguém nos céus, mas isso não é verdade, né? É uma fábula apenas, uma ideia sem fundamento na palavra de Deus. Atos 2, 30 podemos ler do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então aqui eles foram batizados, né, e depois então receberam o Espírito Santo.
Então Pedro aqui está usando pela primeira vez essa chave que o Senhor tinha dito para ele, que era para que os judeus, né, entrassem no reino. E havia necessidade de arrependimento, porque eles tinham negado a Cristo, tinham crucificado a Cristo, e eles então tinham que ter esse exercício em suas consciências, né, de que realmente eles reconheciam o que eles tinham feito. E então eles foram batizados, né, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui também nós vemos que a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. E isso aqui é uma coisa importante, porque, se não me engano, é Mateus, no final de Mateus, que ele fala sobre nós e nossos filhos, é isso? Isso, 25. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles chamaram para si, né, uma maldição. Eles se puseram sob essa maldição, sob a culpa realmente de ter crucificado a Cristo. Então, quando eles foram lavados, né, eles foram batizados, eles foram, por assim dizer, lavados dessa culpa que eles chamaram sobre si. Eu não estou dizendo que o batismo apaga pecados ou lava pecados, não se trata disso. Pecados foram pagos com o sangue de Cristo. O sangue derramado, então, esse expiou realmente os pecados. Mas aqui eles tinham que ter na sua consciência que eles estavam culpados daquilo que eles mesmos tinham chamado sobre eles, que era essa maldição. O sangue, a culpa desse justo ia cair sobre eles, e mais, eles falam sobre nossos filhos. Eles não clamaram só sobre eles, eles ainda acrescentaram os filhos. E aqui em Atos, é tanta graça e misericórdia de Deus que eles estão falando, Pedro está falando, né? No capítulo que nós estamos, Atos 2, o versículo 39 fala: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Então isso, lembrando, né, que eles tinham clamado sobre eles, né, aquela culpa, e sobre os filhos deles, e agora Pedro está falando, e é sobre vós e vossos filhos. Lembrando daquilo lá, ele então está ofertando, né, esse arrependimento para que eles e seus filhos saíssem dessa maldição que eles tinham clamado sobre eles. Então eles foram batizados, se lavando, né, se separando, mudando de posição daqueles que eram amaldiçoados, que estavam amaldiçoados por suas próprias vontades, né, e estavam saindo dessa posição para se colocarem na posição daqueles que eram, então, limpos, né, dessa maldição. E aí, então, eles puseram seus filhos juntos. Graças a Deus, né, Deus não deixou os filhos, assim como com Noé, né? Noé entrou na arca, Deus salvou ele e sua casa. Ele botou na arca toda a sua família. Assim, um princípio, né, de Deus, de que Ele nunca abençoa uma pessoa individualmente, né? Ele abençoa essa pessoa e a todos os que pertencem a essa família, a essa casa. E então colocando-os todos num terreno, né, de bênção, num terreno, aqui no caso, nesse terreno cristão. Eles saíram do judaísmo, da culpa que eles tinham como judeus de ter crucificado a Cristo, e se colocaram em outra posição, uma posição para eles serem salvos de suas almas também,
colocando todos desse terreno cristão, para que ali então eles pudessem realmente crer, realmente receber todas as bênçãos de Cristo, né? Não só de Cristo, mas aqueles que creram realmente e receberam as bênçãos com Cristo. E depois nós lemos, né, da entrada dos samaritanos, e na verdade parece ser ali uma segunda vez que Pedro usou essa chave, e depois a terceira seria com Cornélio. Mas na verdade, quando João e Pedro e João foram para Samaria, aqueles de Samaria que tinham ouvido o evangelho por intermédio de Filipe, vamos ler esses versículos, capítulo 8, né? Isso, capítulo 8. Houve grande perseguição, né, na Judéia, versículo 1, mas vamos ler do versículo 9. E estava Atos 8, versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E aí por diante. Então, na verdade, aqui quando Pedro e João, e nós vemos aqui que não é somente uma alusão a Pedro, né, que era específico a ele ter dado essas chaves, né? Pedro e João descem, e eles já tinham sido batizados, eles já tinham sido introduzidos, mas eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Então, houve assim uma ordem, né, um progresso, primeiro aos judeus, depois aos samaritanos, depois ainda nós vemos um caso com um prosélito, né, que é o Filipe, o eunuco, e depois então os gentios. Mas ele usou as chaves, na verdade, para os judeus e para os gentios. Essas são as chaves que o Senhor tinha dado a ele. E eles, então, para receberem o Espírito Santo, tinha que ser por intermédio de um judeu. Então, Pedro e João foram lá com esse propósito, e não realmente para batizá-los, para introduzi-los no reino. E então nós temos essa importante coisa, que é que os samaritanos, que eram uma mistura, né, de judeus e gentios, eles tinham que reconhecer, né, que um judeu tinha que ir lá fazer isso, porque o Senhor tinha dito em João 4, né, que a salvação vem dos judeus. E os samaritanos não podiam achar que eles também, nós adoramos nesse monte, vós adorais em Jerusalém, como se fosse uma mesma coisa. Não. Eles tinham que reconhecer que a salvação vinha dos judeus. Então eles receberam o Espírito Santo, né, por intermédio então de Pedro e João. E depois então nós vemos a introdução dos gentios no reino, né? Aí sim Pedro está usando suas chaves novamente para que eles fossem os gentios então introduzidos no reino, e pelo batismo, né? O Lemão mencionou que não introduziu no corpo de Cristo, porque é algo muito diferente.
salvação da alma e ser batizado, por assim dizer, no corpo de Cristo, né, é algo diferente de batismo. O batismo não coloca ninguém no corpo de Cristo. Ele muda uma pessoa de posição, né, de uma posição culpada, como os gentios mesmo. Eles também, todos nós, né, éramos culpados. Não diretamente da morte de Cristo, como os judeus, mas indiretamente também sim, porque os nossos pecados levaram a Cristo à cruz. Então, lavando-nos disso, né, sendo colocados, saindo dessa posição de culpados, nós passamos para uma posição realmente de uma posição que nos coloca, né, dentro desse terreno que nós podemos ser salvos. Então, é uma coisa diferente, né, ser batizado na água, né, com água, ao nome de Cristo, e ser colocado no corpo de Cristo. No corpo de Cristo nós somos postos pela fé. Salvação da nossa alma é pela fé. Não é por nenhum ato exterior. É pela fé. Nós cremos em Cristo, não necessitamos de obra, de nada, necessitamos da obra única dele. Salvos pela fé em Cristo. Isso é salvação da nossa alma. Com isso nós somos colocados, né, no corpo de Cristo. Agora o batismo não, o batismo é uma forma, né, exterior de nós mudarmos de posição. Saímos dessa posição de amaldiçoados, por assim dizer, para essa posição de bênção em Cristo. O reino do céu, né? Ela vai desde a ascensão do Senhor Jesus, né, até a final dos 3 anos e meio, quando da aparição do Senhor Jesus para implantar o seu reino milenar. Essa é a abrangência. Começa com Atos, quando ele foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1. Podemos ler lá? Atos 1, versículo 6. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Esse reino foi um reino posposto, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, porque crucificaram o Senhor, negaram o Senhor, crucificaram o Senhor. Então esse reino foi posposto. E também em Atos 7, quando negaram o Espírito Santo na pessoa de Estevão. Em Atos, podemos ler Atos 7, versículo 53 em diante. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste, e ouvindo eles, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí culminou com a rejeição também do Espírito Santo. Rejeitaram o Senhor, rejeitaram o Espírito Santo. E aí esse reino foi posposto até a vinda do Senhor. Essa é a abrangência
do reino. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Exato. Uma coisa que a gente vê é que a obra está sendo feita por Deus e não por homens. Cornélio não sabia o que tinha para fazer e Pedro também não sabia. Cornélio foi avisado por um anjo e obedeceu. E Pedro, mesmo tendo estado com o Senhor, ele ali não sabia o que devia fazer. Ele teve essa visão desse versículo 11. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então nenhum dos dois sabiam ainda o que Deus estava preparando. Mas isso é interessante porque essa é a maneira de que Deus opera, né? É Ele que controla a sua obra. Ele está fazendo uma obra com os homens. E assim é com cada um de nós também, né? Ele se manifesta, se revela a cada um de nós, tratando, cuidando de nós. Aqui em específico era uma outra obra, que era essa abertura para os gentios serem introduzidos no reino de Deus. Mas nós hoje temos esse mesmo caráter e essa maravilha de que é Deus que trata pessoalmente com cada um de nós, que nos cuida, nos revela, nos guia e nos abençoa. E o versículo 4 é interessante porque ele diz no final: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Alguém aqui pode pensar: vocês falam que a salvação é pela graça somente, sem obras, mas esse homem aqui fazia obras. Pois é, Deus atenta às suas obras, suas esmolas, suas orações, mas para saber as coisas de Deus e para salvar a sua alma, ele tinha que mandar chamar um homem que tinha uma mensagem que ele precisava ouvir e que ele precisava crer. Então, continua valendo esse princípio, né, de que não é por obras, não é por as esmolas, as obras. Tá bom, Deus as considera, mas não para a salvação da alma. Porque para salvar sua alma, realmente ele tinha que ouvir as palavras que era um homem como ele, né? Porque quando ele viu Pedro, ele se prostrou diante de Pedro. Pedro falou: levanta, eu sou homem como tu. E assim ele tinha que crer, ouvir aquelas palavras e crer para receber então a salvação da sua alma. Pensando um pouco aqui do que o Bernardo disse sobre a obra de Deus, porque no próximo capítulo, capítulo 11, nós vemos algo que aconteceu lá na Judéia. Capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus.
E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer a exposição, daí ele vai contar a revelação que ele tinha tido lá na casa de Simão, lá na praia, no curtidor, o Simão Curtidor, e apresentando a eles o que Deus tinha feito. E daí no versículo 18, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então eles reconheceram que Deus estava fazendo uma obra, mas ainda era algo bem assim superficial ainda com respeito a, como eu já disse, a revelação do que realmente, o real que estava acontecendo ali. Até então eles estavam vendo que eles que tinham direito à introdução, eles ainda eram os judeus, né? O povo de Deus, a eleição, vamos dizer assim, o orgulho da tradição, né? Então eles, apesar de terem recebido já o Espírito Santo e todo esse processo que nós vimos ali em Atos 2, com respeito a eles, aos judeus, eles ainda não tinham esse preconceito ainda sobre os gentios. Então, na hora que aconteceu isso com os gentios, Pedro teve que ir lá e explicar, e eles, dentro da compreensão, eles aceitaram e glorificaram a Deus por isso. Que é diferente, por exemplo, vamos ver lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ele está falando do Israel e do gentio. E derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, Paulo aqui agora está apresentando essa verdade que veio por ele, vamos dizer, a revelação de Paulo, a doutrina de Paulo, que nem o judeu e nem o gentio, eles passaram um para o outro, vamos dizer assim. Pelo contrário, ambos foram tirados do mundo, porque aqui para Israel eles estavam perto, mas não estavam dentro. E os gentios estavam longe, porque nem ele não tinha compreensão nenhuma, era um pagão. Então Deus, né, pela obra de Cristo, chamou de Israel, dentre Israel, não chamou o Israel, mas dentre eles, pessoas, indivíduos, e foram colocados no corpo de Cristo. Fez um novo homem, que diz aqui. E dos gentios também tirou dentre eles e colocou nesse mesmo corpo. Então não importa se ele era judeu, se ele era gentio, agora eles faziam parte do corpo de Cristo. Então essa verdade que veio por Paulo, que é o corpo de Cristo, ele não tem acepção de pessoa, se é judeu, se é grego, se é escravo, se é gente, se é homem, se é mulher.
entram nessas pessoas diferentes, entram nesse corpo e fazem parte do corpo de Cristo, que é tudo, é uma coisa, uma nova ordem de coisa nesse mundo. Então essa questão, né, nós vemos que é muito diferente do que eles viram lá, os judeus viram lá. Para eles, né, o conceito, a concepção deles foi que os gentios estavam entrando agora, sendo recebidos por Deus, mas como eles tivessem o direito, primeiro, de ter isso. E, na verdade, o corpo de Cristo não foi assim. Foi tirado dentre Israel e dentre os gentios, recebidos nessa nova ordem de coisas, para formar o corpo de Cristo. Embora eles já eram ali, lembrar isso aí, que desde Atos 2, quando aquele grupo mais ou menos 120 pessoas, quando eles subiram para o cenáculo para orar, e lá eles receberam o Espírito Santo, eles subiram um grupo e desceram de lá corpo de Cristo já, embora eles não sabiam disso. Eles já eram o corpo de Cristo. Só que eles não sabiam, a doutrina veio por Paulo, né? Então é bom só dar uma olhada nisso, que eles ainda tinham essa ideia de que eles eram Israel, que eles eram judeus. Por isso que eles estavam alarmados e estava havendo conflito no meio dos irmãos judeus e entre os apóstolos lá na Judéia, porque Pedro tinha entrado lá na casa de Cornélio e comido com eles. Isso era muito sério para eles, né? Para nós, assim, não tem... Mas era muito sério isso aí. Eles não podiam, de forma nenhuma, fazer isso. Então, Pedro vai e expõe essa verdade. Então, eles têm essa compreensão dentro daquilo que eles tinham, né? Que é diferente de Efésios aqui, que Paulo está apresentando essa nova verdade, que de ambos, Deus fez uma coisa nova, que é o corpo de Cristo. E esse ponto aí que falado do batismo, é muito importante isso, né? Porque é uma doutrina muito errônea que é falado hoje, dentre muitas outras, né? Sobre o batismo, que a pessoa tem que ser batizada para receber o Espírito Santo. Isso é um erro doutrinal muito forte, muito mal, porque isso aconteceu com os judeus lá. Eles tinham que realmente ser batizados para depois receber o Espírito Santo. Arrependei-vos, com respeito à culpa deles com a rejeição do Messias, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso era judeu. Agora, o gentil lá, que nós estamos no nosso capítulo, né, de Atos 10, nós vemos que eles estavam ouvindo a palavra, creram ali, ouvindo a palavra, eles estavam crendo e receberam o Espírito Santo. E depois foram batizados. Isso é gentil. Então, nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra de Deus. Se porventura tem alguém aqui que não crê, por exemplo, aí não tenha crido ainda, e está ouvindo, ele crê, ele recebe o Espírito Santo na hora. Logicamente, sem manifestação nenhuma, porque o Pentecoste acabou. Não é aquela coisa que o pentecostalismo faz, não é aquele carnaval. A pessoa crê, recebe o Espírito Santo. Tenha sido batizada ou não, recebe o Espírito Santo. Não é necessário ser batizado para receber o Espírito Santo. Então, isso é muito importante, distinguir o que é Israel, né, o que foi para Israel e o que foi para o gentil. Embora a porta de entrada no reino é uma só, é o batismo. Não no corpo de Cristo, mas no reino é o batismo que põe para dentro. Porque esse reino dos céus, o que toma o nome aqui é o nome de Cristo, é o nome de Jesus. Então, esse batismo que nós estamos falando aqui, que eles estão falando e que nós estamos falando aqui, é o batismo a Jesus. Então, esse reino aqui dos céus é onde o nome do Senhor Jesus, o nome de Cristo, ele é invocado, ele é pregado e anunciado. Então,
Esse batismo é o batismo a Jesus. Faz da pessoa nominalmente um cristão, coloca para dentro desse terreno. O batismo tira essa pessoa e coloca para dentro desse terreno, não do corpo de Cristo, mas terreno de profissão pelo batismo. Quer seja judeu, o que for, é o batismo que coloca para dentro. Então isso não importa. Inclusive aquele versículo lá de Marcos, é bom só também, porque falam-se muito, né, dessas coisas. Em Marcos 16, que tem uma ordem ali, né? Marcos 16, é apontado esse versículo para alegar isso, mas primeiro eu vou falar, é versículo 15 e 16, Marcos 16, versículo 15 e 16. O Senhor está dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Quem crer e é batizado, será salvo. Não é quem crê e depois for, se for aí, é apenas um modo de expressão aí. Mas quem crê e é batizado, não importa quando ele foi batizado. Não está colocando como ordem, você crê e depois você é batizado. Então, não é isso, ele não está dizendo isso. Quem crê e é batizado, não importa o tempo que foi batizado, se foi antes ou se vai ser depois, mas é isso que ele está falando aqui. E a salvação não é batismo, porque quem não crê e não for batizado, não é isso? Quem não crê vai ser condenado. Assim, quem não crê também não... Ou quem crê é salvo. É que aqui também, nesse capítulo, só para distinguir bem também, aqui é comissão para a pregação do evangelho do reino. Coisa que, na verdade, o Senhor estava falando ali com os que viram ressuscitado, né? Que eram praticamente os apóstolos que estavam ali. Versículo 15 diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mas eles não fizeram isso. Então alguém pode falar, então eles desobedeceram, né? E na verdade não é isso, porque eles entenderam ali que era o evangelho do reino. O que vai acontecer, né? O Chino estava citando. Na hora que a igreja for arrebatada, essa comissão aqui daí que vai dar continuidade. Eles vão sair para o mundo afora e pregar o evangelho a toda criatura. Para que o reino se cumpra, porque o reino venha. Então é bom distinguir, né, essas questões, porque as doutrinas hoje de batismo, dizendo assim, são baseadas em fatos que foram dirigidos ao Israel, né, ao evangelho do reino e tantas coisas mais, que não faz parte da igreja, da doutrina de Paulo, vamos dizer assim.